querida amiga que nos acompanha em nosso canal de vídeos Raciocínios Espíritas. Estamos em mais um episódio do estudo que estamos fazendo da obra Vida e Sexo, obra do Espírito Emmanuel, em parceria com o médium Chico Xavier. Na obra Vida e Sexo, estudamos capítulo por capítulo do livro, fazendo, portanto, estudos através desse mecanismo audiovisual. E no dia de hoje, estamos examinando o capítulo 12, que Emmanuel intitula com a seguinte expressão: tédio no lar. E Emmanuel começa o capítulo citando um trecho de O Livro dos Espíritos, a questão 939, quando Allan Kardec pergunta: uma vez que os espíritos simpáticos são induzidos a se unir, como é que, entre os encarnados, frequentemente só de um lado há afeição, e que o mais sincero amor se vê acolhido com indiferença e até com repulsa? Como é, além disso, que a mais viva afeição de dois seres pode se mudar em antipatia e mesmo em ódio? Resposta: não compreendes, então, que isso constitui uma punição, se bem que passageira? Depois, quantos não são os que acreditam amar perdidamente, porque apenas julgam pelas aparências, e que, obrigados a viver com as pessoas amadas, não tardam a reconhecer que só experimentaram um encantamento material? Não basta uma pessoa estar enamorada de outra que lhe agrada e em quem supõe belas qualidades. Vivendo realmente com ela é que poderá apreciá-la. Tanto assim que, em muitas uniões que a princípio parecem destinadas a nunca ser simpáticas, acabam os que as constituíram, depois de se haverem estudado bem e de bem se conhecerem, por votar-se reciprocamente duradouro e terno amor, porque assente na estima. Cumpre não se esqueça de que é o espírito quem ama e não o corpo, de sorte que, dissipada a ilusão material, o espírito vê a realidade. É uma colocação, portanto, profunda, forte, a respeito dos enamoramentos, dos afetos, dos relacionamentos humanos. E aí há uma nota de Kardec sobre essa pergunta, uma consideração de Kardec, que nós vamos ler também. Duas espécies há de afeição, a do corpo e a da alma, acontecendo com frequência tomar-se uma pela outra. Quando pura e simpática, a afeição da alma é duradoura, efêmera a do corpo. Daí vem que muitas vezes os que julgam se amar com eterno amor passam a odiar-se desde que a ilusão se disfarça. Essa, portanto, é a colocação da obra kardeciana de O Livro dos Espíritos, que Emmanuel cita, que Emmanuel coloca como sendo o texto que ele se fundamenta, que ele coloca como referência para as nossas considerações. A colocação de Livro dos Espíritos nos chama atenção para algumas questões, alguns conceitos importantes. O primeiro deles é a questão, é a afirmação, segundo os Espíritos, de que essas afeições em que o vínculo modifica e o afeto passa a ser um afeto, digamos assim, unilateral, que é isso que Kardec está colocando, né? Em que uma pessoa se devota amorosamente à outra, mas não tem essa reciprocidade, né? E que causa tanto desgosto e às vezes até indiferença e repulsa, né? Entre seres que a princípio tinha vínculo simpático entre si, né? Os espíritos colocam a expressão, a princípio na resposta, uma punição, se bem que passageira. Quando pensamos aqui na expressão punição, se bem que passageira, estamos falando, é claro, de uma colocação que os espíritos apresentaram no século XIX, cuja linguagem era muito típica da época, né? E para que não houvesse dúvidas, porque o vocabulário também não tinha essa elasticidade de hoje, eles colocaram dessa forma
para se ter uma ideia, né, e para que as pessoas da época e a humanidade não tivesse dúvida do que é que os espíritos estavam querendo dizer, colocar. Afinal, a justiça divina na mentalidade da época, especialmente da mentalidade europeia e na França de Kardec católica, a mentalidade cristã da época era a mentalidade da punição. Deus, portanto, exercia a sua justiça através da punição. Então é óbvio que os espíritos, talvez, se tivessem que escrever hoje, penso eu, eles escreveriam de uma maneira diferente. Mas era a época, era o contexto. No entanto, é importante nós aqui considerarmos algumas coisas sobre as quais não podemos deixar de levantar em consideração. Quando os espíritos colocam punição, se bem que passageira, nós paramos para pensar o seguinte: no início dessa resposta, quando eles colocam, não percebes que pode ser uma punição, se bem que passageira, eles estão fazendo alusão a uma provação nos relacionamentos. As experiências dolorosas das relações onde não há o equilíbrio, onde não há afinidade, onde não há um vínculo de identificação totalmente, onde há dificuldade de compreensão, sobre as quais colocações essas sobre as quais nós já tecemos alguns comentários em capítulos passados. Em capítulos anteriores, consideramos a questão dos desajustes, das alterações afetivas, né? Alguns capítulos em que Emmanuel já trata dessa questão. Então, que os espíritos estão colocando punição, se bem que passageira, nós pensamos em provação nos relacionamentos. Afinal, quando a gente fala em provação, a gente pode pensar em uma provação de existências passadas. Nós comentamos isso aqui em uma outra oportunidade, em 2 capítulos, aliás, quando aquele vínculo meu do passado, que eu me encontro atualmente, que a princípio parece encantador, mais tarde libera as matrizes que estão no inconsciente das mágoas, dos conflitos, dos desajustes, das dificuldades que ficaram no passado. Aquela esposa intolerante, dependente de mim, é aquela mesma a quem eu escravizei, talvez, manipulei, mais tarde traí. Aquele marido que agora eu encontro psicopata, agressivo, com ciúme patológico, que não confia, dado à bebida alcoólica, aos excessos, foi aquele mesmo a quem nós abandonamos e ele morreu de beber, ele morreu dos excessos, ele tombou nas paixões dissolventes e agora volta agressivo na relação conosco. Não justifica essa conduta, mas pelo menos explica à luz da reencarnação. Então a provação nos relacionamentos pode naturalmente caracterizar esse tipo de contexto, esse tipo de universo onde há, portanto, um vínculo perturbador do passado que nós encontramos na existência atual em forma de relacionamento difícil, que quase sempre as matrizes das mágoas do inconsciente se desatrelam após o enamoramento inicial, levando, portanto, às dificuldades de interação conjugal tão conhecidas e tão famosas em nossa sociedade. Por outro lado, quando pensamos em provação nos relacionamentos, não está restrita apenas a experiências e resgates do passado, mas também provas que o espírito aceita para o futuro, seja em função de uma programação prévia, uma escolha, seja uma escolha que o indivíduo faz aqui, e em função da falta de afinidade, de uma afinidade que era aparente, mas não é, o indivíduo vivencia essa experiência de ausência de afinidade, de compreensão na vida conjugal, o que não deixa de ser uma prova e uma experiência que vai fomentar o seu processo iluminativo, o seu processo de crescimento, caso ele saiba se conduzir bem na experiência. A verdade é que, nesse contexto, sempre há uma experiência aqui de afeto unilateral, né? Onde há, portanto, a falta de sintonia, né? Que é isso que a questão que o Livro dos Espíritos traz apresenta. Uma outra questão importante é quando os espíritos colocam encantamento material. O encantamento material pressupõe aqui a ideia de um amor aparente. Quantas vezes na psicologia se fala isso, na ciência do comportamento, o amor aparente, que é aquele amor à persona, o amor à imagem, o amor ao meu ego que eu projeto nele, ou seja, uma pessoa que eu imaginei, ele ou ela, que eu imaginei e que eu naturalmente espero daquilo que eu projetei, que ele ou ela não é nada daquilo. No fundo eu estava amando o meu próprio ego, que eu projetei nele ou nela. E assim por diante. Então, o amor aparente, né? Ou
E Emmanuel vai dizer que esse encantamento material está associado, às vezes, a perturbações sexuais, a vínculos sexuais perturbadores, a ausência de uma análise criteriosa nesse sentido, né? Os espíritos vão dizer, na obra O Livro dos Espíritos, que a convivência é o termômetro, né? Ou seja, quando ele diz quantos não há que só tem um encantamento material, não basta dizer que se ama alguém, é necessário viver com ela, e vivendo com ela é que podemos apreciá-la. O que é que os espíritos estão dizendo com isso? Estão querendo dizer que o amor verdadeiro é na convivência. Nós falamos isso e citamos quase que uma frase de efeito, mas não é apenas uma frase de efeito. Nós podemos dizer que o amor profundo só pode ser medido na convivência, porque na convivência, apesar dos atritos, o amor tende a aumentar e não diminuir. Se diminui na convivência, não era amor, era um encantamento material. É isso que os espíritos querem dizer. É isso que os espíritos querem colocar. Então, convivendo com a pessoa, a convivência é o termômetro para que a gente saiba o quanto a gente ama a pessoa. O quanto nós temos afeto pela pessoa. É na convivência que nós naturalmente percebemos esse afeto profundo, né? Então é interessante isso, né? Por isso que nós sempre falamos, as uniões cujo amor aumenta, tende a ser de afeto. Às vezes até uma união os espíritos colocam, né? Que há uniões que começam num vínculo até fraco, não intenso, e com o tempo na convivência o amor se torna profundo. E quantos amores que são aparentes, que são apaixonados, que são arrebatadores, e que no fundo, mais tarde, com o tempo ou com a convivência, o desinteresse, a mágoa e até o ódio. Ou seja, não era amor. Não era um sentimento verdadeiro, era um amor aparente, era um encantamento material, como diz Emmanuel e como dizem os espíritos a Allan Kardec. Então, é interessante a gente pensar isso, né? Que há afetos que parecem até mornos, que aumentam, há afetos até apaixonados que acabam mais tarde se tornando não afetos, porque não eram afetos, e há aqueles afetos intensos e que permanecem intensos. Então é interessante isso, né? E os espíritos acabam a colocação com Allan Kardec dizendo o seguinte: lembrai sempre que é o espírito que ama e não o corpo. O corpo não ama, é o espírito que ama. Se há um afeto verdadeiro, é de espírito para espírito, de alma para alma e não de corpo para corpo. O corpo é apenas uma representação da alma, é uma veste do espírito que o espírito se veste para viver na experiência de natureza material. Aí Emmanuel entra no capítulo Tédio no Lar e começa a escrever. E nós iremos agora abordar a questão do tédio no lar. Emmanuel cita a consideração que nós fizemos do casal, que na convivência doméstica, no vínculo do lar, começa a perder interesse, seja de uma ou de outra parte. Normalmente, diz Emmanuel, colocando e fazendo referência à questão do Livro dos Espíritos, quase sempre se trata de uma mudança unilateral, isso é, por parte de um dos dois membros do casal. E ele vai estabelecer nessa colocação que é necessário que, quando isso aconteça, ambos, em conjunto, façam uma autoanálise que ele chama autoanálise judiciosa, em que ambos reflitam sobre a ocorrência de maneira honesta, de maneira sincera, para se chegar a algum resultado, alguma solução do problema, para examinar a ocorrência, para tentar entender a causa do problema, para tentar entender o funcionamento daquela ocorrência, entender o mecanismo e quais são os fatores que estão levando a uma autoanálise honesta, se é realmente válido a separação, se é realmente válida a ruptura do vínculo por ausência total de afeto, porque não há realmente a possibilidade de convivência de ambos, ou se é uma crise pontual, se existe algum fator externo que está colaborando com esse tédio no lar, né? E aí, Emmanuel vai dizer o seguinte, que quando duas criaturas se envolvem em um vínculo sexual de entrega intensa, principalmente na formação do lar, existe uma espécie de circuito de forças, e nesse circuito de forças há uma espécie de simbiose, onde mesmo quando não há o vínculo sexual, as criaturas tendem a se alimentar psiquicamente uma da outra.
nessa estruturação do lar, em que dois seres, especialmente no casal, se alimentam psiquicamente um do outro. E quando há uma indiferença de uma das partes, há um problema na saúde conjugal, na saúde do casal, a ponto de ele dizer que quando não há o interesse pela conversa, a indiferença total, existe a morte da união. A morte total da união. Eu costumo dizer que a briga, o conflito, as discussões é até melhor do que a indiferença total. Porque quando há uma indiferença total e desinteresse, não há nada o que fazer. Por isso que Emmanuel está dizendo a morte da união. É óbvio que eu não estou aqui fazendo apologia da briga, dos conflitos, mas é menos pior do que, por exemplo, a ausência total de interesse, a indiferença. Na indiferença existe a morte dos sentimentos. Então é interessante isso, e quando Emmanuel fala sobre essa autoanálise judiciosa, ele vai dizer, é justo que as criaturas façam uma análise para se perguntar se o tédio no lar não tem um fator sexual envolvido. O que é que ele quer dizer com isso? E aí ele explica dizendo que quase sempre, existem fatores sexuais envolvidos para o tédio no lar. E ele vai dizer o seguinte, que esse fator sexual está associado a reminiscências no inconsciente da criatura, atreladas, essas reminiscências associadas a desequilíbrios na poligamia. Quando o espírito, jornardeando em outras etapas da evolução, viveu experiências poligâmicas e agora na monogamia tem dificuldades de se ajustar. Então o tédio é, de alguma forma, essa dificuldade de adaptação, estou dizendo de maneira geral, não estou examinando casos particulares. De maneira geral, Emmanuel está associando o tédio a essa reminiscência de desequilíbrios poligâmicos que, de alguma forma, se manifesta no inconsciente da criatura, gerando indiferença, tédio, inquietação, necessidade de viver outra experiência fora de casa, conflitos extraconjugais e assim por diante. Porque não podemos negar que o espírito vem de milênios evolutivos, muitos dos quais viveu a experiência da poligamia e ainda está educando as suas forças criativas, as suas forças sexuais na área da monogamia, que é o equilíbrio, né, que é, digamos assim, a ferramenta, o convite da evolução para um desenvolvimento maior do espírito imortal que somos, né? Então é interessante isso, né? E aí Emmanuel chega a dizer o seguinte, que o lar não deixa de ser uma espécie de dieta emotiva salvadora, ou salvadora dieta emotiva. Ele chega a dizer isso, que o lar, ou seja, a experiência da monogamia, não deixa de ser uma espécie de dieta emotiva salvadora do espírito, onde ali, na experiência da convivência, aquele impulso sexual aselvajado, que pode se manifestar em indiferença e desencanto, mas que está sendo trabalhado e burilado, e que o casal deve também tentar se renovar, investir afetivamente um no outro, e também na família, na experiência da família, para que aquelas manifestações, qual criatura e qual casal não tem, momentos de desânimo, momentos de desencanto, momentos de crise, é muito natural. E que ele deve sublimar esse sentimento, porque às vezes pode ser uma reminiscência do passado em que o espírito está se reeducando, está desenvolvendo. Ainda nós não estamos acostumados à beleza e à experiência de emoções sublimes. A emoção ou sentimento que nos atrai ainda são sentimentos grosseiros. As sensações fortes. Daí, quando nós temos algo sublime, a gente nem percebe. A gente nem se encanta. Emmanuel, em uma outra mensagem, de um outro livro, vai dizer o seguinte, coloca uma partitura de Beethoven na frente de um homem das cavernas, ou apresente uma melodia linda, ou um quadro de Leonardo da Vinci, diante de um Hottentote, e ele vai olhar e não vai ver beleza nenhuma, não vai nem se encantar com aquela harmonia. Pelo contrário, acostumado aos batuques primitivos e às manifestações mais primárias da evolução, ele não vê naquilo harmonia e beleza. Tomando as devidas proporções, podemos dizer que também nós estamos acostumados às emoções fortes, às sensações pesadas, e por isso não nos encantamos e não conseguimos apreciar os sentimentos profundos do vínculo, do afeto, da ternura,
da carícia, da emoção santificante, que também faz parte da experiência do espírito imortal, né? E aí ele continua dizendo, a sexualidade no casal existe, sobretudo, em função de alimento magnético entre os dois corações, que se integram um no outro, e daí procede a necessidade de vigilância, para que a harmonia não se perca nesse circuito de forças. Que coisa interessante, né? Então, a sexualidade é uma espécie também de circuito magnético, né, que se integra, e é necessária vigilância para que esse circuito de forças não se perca, né? E aí, Emmanuel conclui o capítulo dizendo, é o pretérito que volta, apresentando de novo aquelas mesmas criaturas em quem talvez tenhamos enveredado no labirinto de experiências francamente infelizes. Carregam consigo os mesmos ingredientes de sedução com que nos arredaram de obrigações assumidas, sugerindo-nos o retorno a processos de vida incompatíveis com o nosso dever e tentando deslocar-nos a mente dos alicerces do equilíbrio em que o tempo nos restaurou. Explicação. Emmanuel está falando isso porque ele vai dizer o seguinte, ele conclui o capítulo dizendo que o tédio no lar pode ter origem, gênese, nesses desequilíbrios poligâmicos, e nesse íntere pode aparecer almas do passado que nos encontram. Nós já falamos aqui isso em outro vídeo, né? Almas do passado que nos reencontram, experiências sexuais perturbadoras do passado, ou às vezes afetos do passado que nos encontram, mas estamos aí, já em outra experiência afetiva, e aí surge um conflito muito grande, às vezes um dilema, e às vezes muitas perturbações, né? Porque quase sempre nesse íntere, as criaturas não tendo força e não tendo estrutura moral para aguentar, derrapam nos relacionamentos extraconjugais que lesam as almas, que geram lesões na alma e que desencadeiam débitos kármicos dolorosos. O ideal seria evitar os relacionamentos extraconjugais. De todas as opções, essa é a mais negativa. Então, ele vai dizer nesse texto que às vezes são antigos vínculos de sedução e nós estamos repetindo padrões. Ele está dizendo que às vezes nós repetimos padrões. Aquelas almas com as quais nós nos viciamos, seja nós viciamos ela, seja ela nos viciou, ou os vícios reciprocamente alimentados, e que hoje nos encontram para agora nós podermos passar no teste, para agora podermos nos conduzir bem na avaliação. E o que é que nós fazemos? Quase sempre derrapamos e repetimos os equívocos do passado em experiências negativas, né? Por isso que Emmanuel vai dizer, é o pretérito que volta, apresentando de novo aquelas mesmas criaturas com quem talvez tenhamos enveredado no labirinto de experiências francamente infelizes. Carregam consigo os mesmos ingredientes de sedução, com que nos arredaram de obrigações assumidas, sugerindo-nos o retorno a processos de vida incompatíveis com nosso dever, e tentando nos deslocar a mente dos alicerces do equilíbrio em que o tempo nos restaurou. Então, é essa a ideia. Por isso que Emmanuel conclui o capítulo falando de que é necessário ter uma visão espiritual das coisas, olhar com os olhos do espírito o tédio no lar, olhar com os olhos do espírito a experiência de desencanto, de dificuldade na vida harmônica, na vida doméstica, da sua harmonia. É necessário olhar para essas perturbações, esses conflitos, inclusive de almas do passado que reencontram-nos na experiência atual, com os olhos do Espírito. Se nós olharmos essa situação toda com os olhos do Espírito, saberemos ter forças tanto para resistir ao mal, superar as tentações, superar as provas, passar bem nos testes, tanto quanto teremos também um olhar diferente sobre a situação doméstica e teremos forças para, na criatividade e na renovação da alma, mudar de postura, mudar de visão, ter uma outra abordagem, ter uma outra interação e conseguir resgatar o encanto pelo lar, resgatar a disposição, resgatar o entusiasmo na vida harmônica com a nossa família.